What up, your boy Fabs, a.k.a. Fabão, a.k.a. The Herbman Fabs, bringing you your daily Red Pill, trazendo seu Red Pill diário. Galera, eu vi um videozinho uma discussão entre Monark e Serjão dos Foguetes sobre a possibilidade de vida, né, fora do nosso planeta, alienígenas, discos voadores, né, esse assunto, e tava pegando fogo. E a galera caiu malhando em cima do Monark, né? Coitado do Monark, já levou mais porrada que tambor de macumba. E a galera tava falando que ele já tá com, né, essa teoria da conspiração, ele já tá com o cérebro, frito. Mas galera, eu posso falar uma coisa para o Fabão, que viveu nos Estados Unidos desde os anos 2000, pode falar aqui para vocês. Ele não está longe da realidade, de forma alguma. Lá no começo dos anos 30, havia-se um medo de que, eu não sei se isso era inteligência, eles tinham essa informação, ou era um achismo, de que China e União Soviética, eles já teriam esse poder de controlar a mente das pessoas. Mind control, que eles chamam, né? E então, ao passar dos anos, aquele medo foi crescendo e por volta dos anos 40, eles começaram o famoso projeto que inicialmente era chamado de Project Mockingbird, Projeto Mockingbird, depois Project Artichoke, Projeto Artichoke e por último o famoso Project MK Ultra, o MK Ultra. E o Project MK Ultra era exatamente isso, eles queriam descobrir se eles tinham essa capacidade de controlar a mente das pessoas. E, acredite ou não, eles usaram psicodélicos para fazer isso. Eles dosavam pessoas com LSD e tentavam aí conversar com essas pessoas e colocar ideias nas suas cabeças e foram assim, né, até se aprofundando cada vez mais dentro desse estudo. Começou com o que eles chamam de Johns. Aqui, ó, mais uma dica para vocês aí, vocês não sabem o que são os Johns. Você sabe o que é o John? O John é aquele cara que vai buscar, né, o serviço das nossas queridas damas da noite, né, atrás da prostituição. E lá nos Estados Unidos, né, isso era ilegal, eles faziam operações nas ruas onde eles colocavam policiais femininas vestidas, né, de damas da noite e alugavam um quarto. No quarto do lado ficava uma equipe de policiais, né, eles ficavam escutando tudo e quando o cara oferecia dinheiro, eles entravam, prendiam aquela pessoa, mas não é um crime assim, né? É um crime mais moral, as consequências, multas, mas tem que ir na frente do juiz, porque lá nos Estados Unidos quase tudo é resolvido perante o juiz, na corte. Eu já tive perante o juiz por causa de multa de trânsito, né? Então, lá tudo é resolvido na frente do juiz, então dá um certo trabalho e é algo, né? Se alguém aí nos Estados Unidos, né? Porque eu estou passando um tempo aqui no Brasil, mas para quem está lá e você tem intenção de virar um cidadão americano, isso é algo que se tiver no seu recorde pode impedir uma eventual legalização. Você acredita? Mas eles já tinham esse hábito, né, de fazer operações, colocando policiais, né, disfarçadas na rua. Então eles usaram isso, né, como uma maneira de começar os experimentos. Eles dosavam esses Johns, né, com LSD e as policiais disfarçadas no quarto, tentavam trocar uma ideia e depois eles começaram a fazer isso dentro das prisões, né, com presos, com pessoas em instituições, né, com pessoas com problemas psicológicos, pessoas, né, nesses tipos de internato. Diz até alguns whistleblowers, eu já expliquei para vocês, né, o que é um whistleblower, mas eu explico de novo, porque eu quero que vocês aprendam inglês, galera. O whistleblower, ele é uma espécie de cagueta ético, vamos dizer assim, né? Porque cagueta é rat. Oh, he ratted me out. That dude is a rat. É assim que eles se referem, né, ao cagueta, um rato. O whistleblower, ele seria um cagueta ético. Pico Edward Snowden. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar no Edward Snowden, né, que após os atentados de 11 de setembro, as torres gêmeas, né, que foram derrubadas, o governo americano
usou isso como uma desculpa para nós precisamos melhorar a nossa inteligência para poder parar, né, esses ataques terroristas, e temos que ter a capacidade de identificar mensagens e isso e o outro, e criaram o NSA, the National Security Act. National Security Act. E Edward Snowden, ele veio a público para falar que o pessoal do NSA tinha acesso a telefones da própria população, do próprio cidadão americano, né? Com a desculpa de tentar prevenir o terrorismo, eles conseguiram passagem para poder ficar vigiando, né, a própria população, o próprio cidadão americano. Edward Snowden veio a público e deixou o povo saber disso, porque isso, né, vai contra a Constituição americana. E ele foi tido como, né, um traidor pelo governo, mas herói pela maioria das pessoas. Mas quem manda é o governo, né? Uau, então ele teve que, pirulitado USA. Pediu asilo agora, não sei se ele está na Rússia ou está na América do Sul. Mas, né, isso basicamente é um whistleblower. Whistle é apito, blower seria um assoprador, né, o assoprador de apito. Mas, para vocês entenderem melhor, é um cagueta ético. Como professor de inglês, Fabão, oh yes, I teach English, you wanna learn English? Como professor de inglês, eu falo para vocês, não tentem traduzir ao pé da letra. Tentem saber o que aquilo quer dizer, né? E com o passar do tempo, tudo vai se encaixando melhor para vocês. Experiência própria. O whistleblower é um cagueta ético. E houveram, né, não só no NSA, vários outros casos, né, de whistleblowers trazendo ao público informações muito preciosas como essa, e houveram whistleblowers dentro da CIA, porque a CIA ela faz coisas que vai contra aquilo que o povo, né, a população esperaria que fosse o que eles, né, das suas atividades. Controlar e combater o inimigo, não a própria população. Imagina, malandro. Então, houveram whistleblowers sobre o MK Ultra, né? E, inclusive, houve um caso, né, de um cara, eu esqueci o nome dele, mas esse cidadão, ele serviu, né, o exército americano, e esse cara matou uma menina de 5 anos, e do nada, ele não tinha uma capivara extensa, ele não tinha crimes, ele não tinha recorde de violência, ele nunca tinha brigado, ele nunca tinha feito nada. A única coisa que sabia sobre essa pessoa foi que a mãe dele falou que o exército pediu, né, para ele assinar uns documentos que ele faria parte de alguns estudos. Mas é só isso que se sabe. Claro, eles têm muito poder, eles têm muito controle, então eles não vão colocar explicitamente o que está acontecendo. Mas essa foi a grande desconfiança de que ele teria sido um experimento do MK Ultra que deu errado, né? E ele acabou cometendo uma atrocidade na rua, mas era essa a intenção do MK Ultra, você pegar pessoas e controlar a sua mente, criar memórias, apagar memórias, fazer com que eles pudessem fazer algo que eles, no caso, quisessem, e depois esquecer quem foi que programou aquilo na cabeça deles. Eu sei, galera, parece muito loucura. Foi assim que eu também vi esse assunto, quando eu vi entrevistas. E não foram só coisas de internet, postagem que você vê ali escrito nesses canais dark, que a pessoa não põe a cara para bater. Não, já tiveram whistleblowers mais de uma vez falando sobre isso no Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo. Tucker Carlson também, muito grande. Bret Weinstein, eu não vou lembrar aqui agora de todos exatamente, que até uma galera nova que eu comecei a seguir, né, até para poder obter essas informações mais precisas, porque eu vejo algumas pessoas, né, comentando sobre algumas teorias da conspiração aqui do Brasil, mas é muito mais fácil quando você tem um entendimento da língua. Eu vivi nos Estados Unidos, então eu vivi essa cultura, eu vivi essa vida, eu sei quem você pode acreditar e quem it's a little bullshit. Sabe, quando você olha para a pessoa e fala, o que esse cara está falando, hein? Então é mais fácil você obter essas informações. E eu posso falar para vocês, são lugares, né, de muita credibilidade,
E essas pessoas vieram ao público, até porque, por causa desse caso que eu citei, do rapaz que matou uma menininha de 5 anos, a CIA teve que ir perante o Congresso e eles pediram desculpa por aquilo ali, por aquele malfunction, né? Alguma coisa que deu errado dentro desse projeto com esse cidadão e inclusive prometeram que eles iriam parar com os experimentos. Só que aqueles que já foram red pillados. I took my red pill. Have you? Mas eu já fui red pillado. Aqueles que foram red pillados sabem que isso não é verdade, que o MKUltra ainda está ativo e programando muitas pessoas. Eu vou fazer um videozinho melhor sobre essa parte, mas aqui é mais para meio que defender o Monark nesse assunto, porque ele não está viajando na maionese, isso aí não é o que está fazendo com a cabeça dele. Isso, infelizmente, é verdade. E eu digo infelizmente porque eu vivi nos Estados Unidos e como alguém que viveu lá, que pagou imposto, que começou, né, o seu processo de legalização para eventualmente virar um cidadão americano, pagando imposto lá, esse tipo de coisa não é o que eu quero ver, né, o meu dinheiro financiando. E assim como a maioria dos cidadãos americanos, né, ficaram revoltados, e eles têm o poder de abafar notícias, abafar tudo, então aquilo ali eles põem uma toalha quente em cima daquilo, abafa e ninguém fala mais sobre isso. Mas existem provas, por exemplo, Kanye West, ele mostrou mensagens de um dos seus treinadores, né, do seu treinador, que é o treinador das elites lá nos Estados Unidos, e, são mensagens aterrorizantes. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, fiquem ligados aqui. Mas, galera, o que o Monark falou não está fora da realidade. MKUltra era exatamente isso. Inclusive, uma da razão que eu mencionei os whistleblowers, tiveram whistleblowers que afirmaram que Charles Manson, vocês provavelmente sabem quem é o Charles Manson, aquele cara que liderou aquelas seitas religiosas, mataram mulheres grávidas, ele convencia outras pessoas a cometer essas atrocidades para ele, que Charles Manson seria, né, algo criado pela CIA, porque eles começaram a dosar pessoas, dosaram os Johns, né, pegando as damas da noite, dosar presos e dosar pessoas em instituições, né, que tratam de pessoas com problemas psicológicos. E Charles Manson teria sido uma dessas pessoas em que eles treinaram Charles Manson para cometer atrocidades, ele fez o que fez e sem sequer lembrar de qualquer tipo de treinamento ou acusar nenhuma pessoa. Se vocês acham que isso é loucura, pode procurar que vocês vão ver aí. Para quem sabe inglês é mais fácil, né, porque você vai escutar diretamente dos whistleblowers que trabalharam para a CIA durante, né, esse período, e talvez para quem não fala inglês seja um pouquinho mais difícil. Por isso eu aconselho vocês a se inscreverem aqui no canal, seguir as redes sociais. Eu também tenho X, TikTok e Instagram, The Real Red Pill Brazil. Eu sei que é um nome meio americanizado, meio gringo, mas a ideia do canal também, além de trazer informações, além de tentar levar o Red Pill para que vocês, né, engulam esse Red Pill, também tirar um pouco dessa fama de movimento machista, porque o Red Pill aqui no Brasil foi numa direção meio específica, que tem a ver com o que a galera fala, o Júnior do Redcast, aquele café com teu pai, né? Muito disso é falado dentro do Red Pill, né? Porque o Red Pill não é ideologia, Red Pill é informação, é que vocês saibam como o mundo trabalha. E eu sei que muitas pessoas vão reagir a esse vídeo de uma maneira talvez negativa, mas o que eu falo para vocês lembra daquele filme The Matrix, aquela famosa cena onde Morpheus oferece para o Neo Red Pill ou Blue Pill? E ele toma o Red Pill porque ele quer saber, né? Se você tomar o Blue Pill, você não vai esquecer desse nosso encontro, você simplesmente vai seguir vivendo a sua vida ignorando todas as verdades do mundo e acreditando em tudo aquilo que a Matrix te alimenta. Se você tomar o Red Pill, eu vou te mostrar as verdades do mundo. E tem até uma parte lá nessa cena onde ele começa a rejeitar aquilo. Não, me tira daqui, me leva de novo para o meu sonho. Que essa cena é como se estivesse num programa de computador, né? É por isso, porque o Red Pill às vezes ele é difícil de engolir, porque a propaganda que a Matrix vem nos alimentando vai completamente
contra aquilo que o Red Pill vai te dizer. Mas o Red Pill é isso, a verdade dói, mas ela tem que ser dita. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Se quiserem mais detalhes, né, fazendo um videozinho mais curto, mas se vocês quiserem mais detalhes, deixa aí nos comentários, pode mandar mensagem, e-mail, tem o meu e-mail na página, se vocês o assunto que vocês querem ser redpilados, né? E eu vou fazer os vídeos aqui para vocês. Mas é isso aí, galera. Já se inscreve, ativa o sininho, vai lá, dá uma moral nas redes sociais aí, galera, pra gente criar nossa família Red Pill, para que todos entendam a verdade. Porque na verdade eu sei que muita gente acha que o Red Pill é um hate, é um ódio às mulheres, mas não é, é informação. É que a verdade dói às vezes, galera, mas a intenção, especialmente do canal, é levar essas informações, levar a verdade e nos unir, não nos separar, como é o que a Matrix quer, porque nós unidos temos a força. Beleza, galera? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Peace.